Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Lopes Honório de Oliveira, tenho 15 anos de idade e esse daqui é o primeiro vídeo do meu canal. E para esse esse começo, eu quero me apresentar para vocês me conhecerem. Bom, como eu falei, eu tenho 15 anos de idade, eu sou negro, minha cor é marrom, a cor do chocolate, muito bom. Eu tenho espectro do autismo e com o meu espectro do autismo eu sempre tive uma dificuldade assim imensa, sabe? Desde pequeno eu sempre tive uma dificuldade de conversar com as pessoas, de me desenvolver, de ter relacionamento, de trocar ideia, de ter um bom diálogo. E sempre foi muito difícil para mim, eu sempre fui muito tímido, muito fechado, às vezes meio isolado. E como eu não sabia, pra não fazer papel de bobo, eu pegava uma parte de uma fala do desenho que eu via quando era criança e eu trazia para o mundo real para poder falar. Só que muitas vezes fica muito confuso de entender, as pessoas não entendiam e quase nem meus pais entendiam. Então aos poucos eu comecei a crescer, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a ter minhas próprias palavras. Vezes eu cresci bastante. E quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a seguir a palavra de Deus, essa daqui, a Bíblia foi a melhor terapia que eu já fiz, a melhor terapia que eu já fiz, porque a Bíblia, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, quando eu comecei a seguir o caminho de Deus, quando eu comecei a deixar que a presença do Espírito Santo me transformasse, o meu espírito foi fortalecido, a minha mente foi renovada, e aí eu mudei completamente. Eu saí do isolamento e estou aqui livre. Mas não como as pessoas, os adolescentes desse mundo, que infelizmente, muitos aí estão perdidos, muitos aí estão enganados, estão experimentando as coisas do mundo, estão sempre ficando muito no celular, não aproveitam a vida, sabe? E acabam realmente jogando fora o tempo que eles têm. Eles se preocupam tanto em conversar com alguém que está longe, que não aproveitam o que estão do lado dele, que são os seus pais, até o seu próprio amigo, o seu irmão, o seu parente, os seus avós, e acabam perdendo tempo. Então, quero dar um conselho para vocês. Não perca o tempo que vocês têm. Aproveite o que vocês têm hoje. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Não pense amanhã, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, aproveita aqui hoje como nunca. Se você tem os seus pais com você, se vocês têm os seus pais presentes na sua casa, se você tem uma vida tranquila, uma vida boa, se a sua casa tem paz, curta como nunca, não reclame, sempre agradeça. Quanto mais você agradece, Deus multiplica. Então, continuando como eu estava dizendo, quando eu comecei a seguir a palavra de Deus me transformou. Bom, e eu descobri que, eu não sei se eu falei para vocês, não sei se eu tenho espectro autismo. Espectro autismo não é uma doença, não é uma virose, uma gripe, não. É um jeito assim, diferente da pessoa ser. É um jeito diferente. E o autismo até que me ajudou também, não me atrapalhou não. Ele me ajudou assim, tipo assim, porque muitos dizem que são cristãos e vão à igreja, tudo, leiam assim a palavra de Deus, botam no stories que estão fazendo devocional, e até pregam a palavra de Deus. Só que botar em prática o que a palavra de Deus diz é sempre muito difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer da força do nosso braço e não da força de Deus. Fala mais devagar. Muitas das vezes nós estamos acostumados, sabe? Nós estamos acostumados hoje em dia em fazer tudo com a força do nosso braço, que seja do nosso jeito, da nossa força. E acabamos não confiando, não deixando que a força de Deus, Deus nos guie, que a força de Deus faça, que Deus faça essas coisas. A gente acaba não entregando realmente. A gente pode até estar entregando, mas muitas vezes a gente deve estar negociando. Sabe? Tipo assim, uma parte você entrega aqui, que outra parte deixa que eu sou bom. Mas não, entregue tudo a Deus. Entregue tudo. Tudo. Eu indico para vocês, eu dou um conselho para vocês de coração. Se vocês leem uma Bíblia, se vocês vão à igreja, se vocês sentem a presença do Espírito Santo quando vocês estão louvando a Deus, se vocês fazem o seu devocional todo dia, se vocês estão sempre lendo a palavra de Deus, entregue tudo nas mãos dele. Sempre bota em prática o que a palavra de Deus diz. Porque ler é muito fácil, e pregar também é muito fácil. Mas botar em prática o que a palavra de Deus diz é muito difícil. Para mim também é. Muitas vezes para mim é muito difícil. Eu entendo, mas vale a pena.
pena. E aí eu comecei a desenvolver, a aprender mais, e hoje eu tô aqui. Hoje eu sou como pregador do Evangelho, pastor da minha igreja, que é a minha igreja, que é a Novos Começos Teresópolis, que eu sou daqui de Teresópolis, uma cidade muito boa. O pastor diz que eu sou como o mascote da igreja. Muito engraçado, isso é muito bom. Hoje em dia eu vivo uma realidade que é sobrenatural. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na igreja, vou contar pra vocês. Quando eu cheguei na igreja eu não sabia o que que era, eu não sabia o que que era Jesus, não sabia o que que era a Bíblia, e eu achava que não tinha nada, tudo, então ficava quieto. Mas aos poucos eu comecei a me interessar, a aprender, e eu comecei no culto de jovens eu comecei a servir, e as coisas foram crescendo. Eu fui batizado, e depois que eu fui batizado, eu comecei assim, a mudar, nunca mais foi mesmo. Eu comecei a orar sozinho, eu comecei a me entregar para Deus. E aí, quando eu comecei a ler a palavra, mudou mais ainda. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Eu comecei a deixar que Deus me transformasse. Que eu começasse a fazer todas as coisas que fossem para agradar a Deus. Que eu sabia que tudo que eu faço, eu não devo fazer para receber troféu, eu não devo para receber prêmio, eu não devo fazer as coisas para receber aplauso dos outros, eu não devo fazer nada, eu não devo fazer para receber nenhum elogio nem nada do homem, mas sim para agradar a Deus. Porque foi Deus que criou os céus e a terra, foi Deus que criou tudo. Foi Deus que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, que encarnou aqui, para encarnar aqui na terra, para nos salvar dos nossos pecados, ter se sacrificado naquela cruz do Calvário, para que a gente pudesse ser livre hoje. Uma pessoa livre. Sem livre como se o pecado nunca tivesse existido. Hoje nós somos a justiça de Deus. O nosso papel, que nós somos assim, os cristãos de verdade, nós devemos espalhar o Evangelho, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz para quem precisa. Então, eu aconselho você, sempre pregue o Evangelho a toda criatura. A própria palavra de Deus diz no livro de Marcos, pregar o Evangelho a toda criatura. Você não precisa esperar ser convidado, tá lá no púlpito com o microfone na mão. Não, você não precisa disso. Você não precisa esperar isso, não vale a pena. Você pode pregar para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu primo, para os seus avós, para quem precisa, quem você conhecer, que precise você pode pregar. A palavra de Deus está sempre liberada, eu agradeço muito. Esse aqui é o melhor livro que existe, o melhor livro de todos. Eu gosto também muito de ler também, daí eu comecei a ter o hábito da leitura no finalzinho do ano passado, e eu esqueci de contar. Tá, os meus pais, a minha mãe se chama Lissandra Lopes de Oliveira e meu pai é Edson Honório de Oliveira, são incríveis. A minha mãe é professora e meu pai é como terapeuta, um psicólogo, professor, um treinador. Ele é muito mais pro neurodivergente. Gente, meus pais têm um ministério chamado Ministério Efatá, que é o Ministério da Inclusão, de levar a inclusão para o lado espiritual. E meu pai, assim, ele deu uma aula, tem uma aula dele sobre o neurodivergente, gente que tem o lado espiritual, que é desde Gênesis, o homem, a nossa imagem e semelhança. É muito bom. Eu indico vocês terem. Meus pais também têm Instagram, é só vocês procurarem lá. E também tem o meu Instagram também, Leandro Honório de Oliveira, é muito bom. Vai lá no meu Instagram se quiser mandar uma mensagem lá, um comentário, alguma coisa. E se vocês quiserem, assim, aprender mais, tipo assim, quiserem descobrir mais sobre a minha história, como foi viver esse novo começo, eu indico para vocês o meu livro, que se chama O Novo Começo de um Autista. Nós ainda não temos o livro físico ainda, mas quando nós tivermos, eu prometo que vou mostrar aqui para vocês. E nós também estamos aceitando, assim, o apoio de vocês, se vocês quiserem nos ajudar com alguma coisa assim do tipo, sabe? Nós aceitamos. Mas para mais como não deixo de compartilhar minha história com vocês, tem um e-book lá no meu Instagram, um e-book gratuito, sabe? Sabe o que é e-book? Lá tem um e-book, lá tem um site lá no meu Instagram com um e-book gratuito e lá tem o meu livro. Aí livro para vocês lerem, daí eu tenho certeza que vai transformar vocês. Se vocês quiserem assim trocar uma ideia sobre o livro, alguma coisa, o que mais te tocou, manda uma mensagem lá no Instagram que a gente pode conversar por lá. Beleza? Esse daqui é o meu primeiro vídeo no meu primeiro canal, do vídeo do meu primeiro canal. Eu tenho certeza que nós
Vamos aqui ter vídeos incríveis, tudo. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, e o conselho que eu dou para você, assim, do que vai ser aqui nós vamos falar sobre Bíblia, sobre coisas cristãs, sabe? Também sobre devocional também. E quando eu digo, eu quero dar um conselho para vocês. Sempre quando eu vou à igreja, quando eu estou no culto lá, eu sempre gosto de anotar as coisas, de anotar, tá? De anotar, tá? A pregação, as partes mais importantes que o pastor fala na pregação, eu sempre anoto, porque eu sempre vou estar conectado aqui, e quem daqui para aqui, que quando tiver alguma coisa, tipo um evento, uma palestra, uma oportunidade que fala sobre o tema que ele pregou, eu vou ter já alguma ideia aqui anotada. Então eu digo para vocês, quando vocês vão à igreja, levem um caderno, uma caneta e anotem as coisas importantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser muito bom. E sempre quando eu leio a Bíblia, quando eu faço meu devocional todo dia, o que eu não consigo hoje é ficar sem ler a palavra de Deus. Eu gosto sempre de grifar, Vasco. Grifar o que mais me toca. Grifar é muito bom. Bom, se vocês não sabem o que é grifar significa que eu não sei muito bem explicar, mas da minha opinião, grifar quer dizer que quando você grifa alguma coisa, quer dizer que é algo que te tocou, algo assim que você gostou, disso que te deu, que você se interessou mais, mas que te deu mais atenção. E quando eu levo a palavra, eu sempre grifo várias coisas aqui, ó. Tem azul, tem laranja, tem verde, tem de várias cores. No Salmo eu grifo tudo. É muito bom, Salmos. Em Salmos, Deus é como nosso pastor. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Eu gosto muito de Salmos, Provérbios, né? Provérbios eu gosto muito. Efésios também, no Novo Testamento, é muito bom. Eu ainda não li a Bíblia toda, eu tô sempre lendo, tô sempre fazendo assim, tipo assim, no máximo quando eu leio é 5 páginas por dia tudo. E se eu não puder ler tudo de manhã, eu leio à noite. O que eu não consigo é ficar sem ler a palavra de Deus. Eu sempre gosto muito de ler a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sinto assim uma paz, sabe? Eu começo assim a me compreender, a crescer espiritualmente. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu digo muito a você que tem a Bíblia, se você não lê a Bíblia, leia. Deixa a Bíblia te transformar. Que você passe o mesmo tempo, o mesmo apego que você passa no celular, passe da palavra de Deus. Se aprofunde mais. Deixa um pouquinho o celular de lado. Usa ele ao seu favor, tipo para o seu trabalho, para você pesquisar alguma coisa, até para poder aprender mais sobre a Bíblia. Bota a Bíblia ao seu favor. Por favor, pegue mais a palavra, pegue mais a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não tem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Diz Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu digo para vocês que vocês andem segundo a palavra de Deus, que você deixa que a palavra de Deus te transforme, o seu jeito de falar, o seu jeito de reagir, o seu jeito de ser, para que para que as pessoas possam ver referência, que as pessoas possam ver Deus em você, que as pessoas possam se interessar, querer ser do jeito que vocês sejam, que está de acordo com a palavra de Deus. Para que cada vez nós possamos poder aproveitar, poder transformar mais vidas, que cada vez nós possamos sempre deixar que o Espírito Santo nos transforme, e para que cada vez nós possamos sempre saber que nós estamos sendo tudo para agradar a Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui é o primeiro de muitos que vai ter. Aleluia! Então segue o meu canal. Não se inscrevam. Eu espero que vocês gostem muito dos vídeos que vão ter mais lá pra frente. Um abraço pra você. A gente se vê no próximo vídeo.